Olá, começa agora mais uma edição do programa Espaço Aberto Animal. Hoje a gente vai falar um pouquinho do trabalho do Patinhas Resgatadas e para conversar a respeito dessa iniciativa eu falo com a Elaine Cristina Camargo, com a Patrícia Romero e também com a Marjorie Carvalho. Mas a gente abre essa edição com uma novidade que saiu essa semana. A partir de agora, os proprietários que comprovadamente maltratarem animais domésticos em São Paulo ficarão proibidos de criar esses animais durante 5 anos. E a punição prevista está numa lei estadual sancionada, então, no dia 14 de setembro, pelo governador Geraldo Alckmin. E a nova lei determina também a perda da guarda do animal que sofreu a vítima de maus tratos. Meninas, obrigada por receber a gente aqui. Elaine, a gente abre com uma notícia bem recente de que os proprietários, então, que maltratarem animais domésticos ficam proibidos de criar esses animais por um período de 5 anos a princípio. O que essa notícia vem para somar hoje na proteção animal ou ainda é pouco perto do que a gente tem que fazer de iniciativas para reverter hoje a questão dos maus tratos e do abandono? Olha, eu vejo isso como um início, né, para solucionar os nossos problemas, porque hoje o que a gente mais luta é contra o abandono e os maus tratos, né? O Patinhas, o trabalho dele é justamente com animais que vêm de maus tratos e abandono, né? Então eu não saio caçando o cachorro, eu luto por esses animais que têm os seus tutores responsáveis e que hoje não tem uma penalidade, né? Hoje é muito simples. Você maltratar um animal, você abandonar, você vai lá e adota outro de novo. Aliás, nós temos casos, né, de pessoas que procuram feiras de adoção em busca de animais. Ele cansa, fica doente, ele abandona e ele quer um outro animal, então ele vai lá e procura um outro animal, porque a criança quer, o tio quer, né? Então isso eu vejo como um grande avanço, é uma boa notícia finalmente para a gente. O grande trabalho de vocês, além do resgate, também gira em torno da conscientização. Sim, a conscientização, a castração, a saúde animal, a guarda responsável. Um exemplo é a nossa pequena, que é um Border Collie, é um cachorro de raça que foi resgatado de maus tratos. Ela era pele e osso, junto com os filhotes. Ela tem distúrbio hoje psicológico, ela é um cão extremamente complicado, mas consequência disso, né, dos maus tratos, da irresponsabilidade humana. E qual que é a história desse maior aqui? Esse é o Zé Vito, é um cachorro que a Patrícia resgatou, Paty. É a Paty que pode dizer um pouco mais sobre ele, entendeu? Ele estava num posto de saúde em Sumaré, deitado com sinomose. Aí a gente viu o caso no Facebook. Eu entrei em contato com uma madrinha que queria, no momento, ajudar também. A Elaine, rapidinho, também autorizou o resgate. Uma moça de Sumaré, da Pata Verde, resgatou e a gente trouxe para cá. E hoje ele está aí, ó, pronto para arrumar uma família também. O resgate é basicamente baseado em denúncias, é isso? É isso, a maioria é denúncia. A maioria a gente recebe denúncias de maus tratos ou tipo até canil clandestino. Abandono. Ele com certeza foi um cachorro que foi abandonado, né, por estar com sinomose ou por ter, até pela idade. Então a gente trouxe ele também. O que é a sinomose? É uma doença viral, altamente contagiosa, entendeu? Que em tempo seco ela é muito mais agressiva e de fácil contaminação. Que ataca o neurológico. Exatamente. Então ela tem etapas. O animal ele pode ter o vírus, mas ele pode não vir desenvolver a doença ou ele não chegar em todos os estágios. O índice de óbito é muito alto, porque depende muito da condição do animal. O Zé Vito, ele é um exemplo de superação, mas nos últimos dias nós tivemos aí uma perda muito grande, nós perdemos 13 filhotes com sinomose, nós perdemos uma mãezinha com sinomose, então é uma doença que ela só é controlada com a vacinação. E na maioria das vezes deixa sequela, igual ele tem. Ele paradinho, você vê que ele dá uma dançadinha, né, com as pernas.
dianteiras. Como que surgiu o grupo de vocês? Da onde veio essa ideia de fazer o resgate dos animais? Olha, eu comecei um pedido... Colocando eles em casa. Colocando eles em casa, exatamente. Eu adotei uma resgatada de um amigo, né? Eu nunca tive cachorro e aí eu e meu ex-marido nós compramos nosso pequenininho. E aí veio a minha adotada e aí abriu uma porta sem fim. Hoje eu tenho 6 adotados, mas começou vendo pedidos de ajuda. Eu comecei ajudando financeiramente. E aí você acaba... Os seus olhos abrem, né? Então você sai na rua, você já não consegue mais ter um olhar de consumidor, né? Você vê um animal magro, você já para ver o que está acontecendo. E eu fui evoluindo nisso, conheci a Patrícia, que já trabalha mais tempo do que eu na proteção. A Marjorie é bem-vinda, começou agora também, aí já faz um monte de resgate. E a gente formou esse grupo, né, que eu acho que a união realmente faz a força e a diferença. Como que começou para você, Patrícia, o resgate de animais? Nossa, para mim é uma história meio estranha. Começou com um gato, na verdade. Jogaram 6 filhotinhos de gato na lixeira da minha casa quando eu morava no Satélite Íris com horas de nascido. Nossa. Sem mãe, sem nada. Aí eu já me desesperei e eu peguei, eu cuidei na mamadeira. Foi uma época que eu entrei em depressão porque eu ia perdendo um por semana. E assim, eu fui entrando por causa disso. Hoje eu tô com 2, que foi o que eu salvei. E 4 morreram, mas aí foi que eu me aprofundei mais. Comecei a cuidar no bairro de cachorros que cada dia era abandonados um mais velho. Sempre tinha um idoso abandonado ou uma prenha. Então eu fui começando, aliás, com gato, porque eu sou uma gateira, na verdade. Existe uma explicação para os casos de abandono? A idade é um dos fatores que mais pesa no abandono? Sim, a idade, a falta de castração, porque daí o cachorro pega a cria, eles abandonam com a cria. Então, assim, doença, falta de vacina também, o cachorro adquire uma sinomose, aí a pessoa abandona, um filhote adquire uma parvo, aí eles abandonam. Esse espaço que a gente está hoje, Elaine, o que é? Não é um espaço específico de vocês? É um espaço que vocês usam, alugam, usam para deixar os animais resgatados, é isso? Exatamente. Nós não temos uma sede própria, né? A gente não tem recurso suficiente para manter. A Beth e o Guilherme, o espaço onde nós estamos hoje, são parceiros, então ele tem um canil hotel que a gente fala, lar temporário, e onde a gente tem alguns dos nossos cães estão hospedados aqui. A gente tem outros espaços também, uma casa que eu alugo em Campinas, e a gente vai pagando aluguéis para os nossos resgatados. A parte difícil do resgate é essa, onde colocar o animal resgatado. Nós temos muitos nas nossas casas e também a gente não pode levar outros por conta da quarentena. Você resgata o animal e tem que colocar ele em quarentena. É o primeiro passo, isolar para evitar que tenha alguma doença ou que alguma doença se manifeste e espalhe. Uma contaminação, exatamente. Isso é importantíssimo, essa quarentena, para proteger os animais, os que já estão saudáveis e prontos para adoção. Isso já levei vários puxões de orelha de veterinário, até você entender e aprender. Não misture um cão que você acabou de pegar da rua. Por isso que a gente tem um espaço aqui que tem os cães isolados. Exatamente. Tem um espaço. A gente tem alguns animais soltos que vêm para cá brincar com a gente um pouquinho durante a gravação, mas tem um espaço de animais isolados que estão vivendo essa quarentena, é isso também? Eles estão lutando, na verdade, contra a sinomose. O resgate e a proteção animal parece... Conversando com vocês, eu vejo que é muito mais complicado do que parece ser, né? A gente, às vezes, tem a sensação de que você está passando com o carro, fala, ai meu Deus, que judiação, coloca o cachorro no carro, leva ele para casa, dá a ração, dá água e ok. Não. Né? O resgate está feito. É muito complicado, envolve todo um procedimento de espaço, de recurso, de cuidado, de saúde. Sim. Nós temos uma logística, né? O resgate animal não é um hobby, eu não faço porque eu não tenho nada para fazer, eu quero aparecer. Não, é uma questão assim de responsabilidade, uma questão de humanidade para mim, mas você tirar um animal da rua requer de fato muita responsabilidade, porque você tem que resgatar, você tem que passar pelo veterinário, se tiver doente já interna, depois tem a quarentena, depois pode ser que haja algum imprevisto no meio do caminho, como esses cães saudáveis que foram contaminados. Era algo que não estava programado, a gente não tinha recursos para isso e de repente a gente viu num turbilhão de problemas, lutando pela vida desses cães e lidando com a dívida, né? E
E os filhotes que são facilmente doados acabam não sendo tão mais filhotes, né? Porque até terminar o tratamento ele já cresceu. Então, de repente, a gente tem são jovens cães, o que vai tornar a adoção muito mais difícil. Como que a gente pode fazer, Patrícia, para mudar um pouco essa mentalidade da adoção quando a gente fala de filhote? Ainda existe muito preconceito com os animais sem raça definida, com os animais pretinhos e com os animais adultos. A busca é pelo caramelo pequenininho. A busca, tem gente que eles procuram assim, você tem um de raça? Aí eu falo, olha... Você tem um de porte pequeno? Você tem de porte pequeno, são os mais procurados. Aí sim, aparece, às vezes realmente aparece um Lhasa Apso abandonado. Aí sai aquela briga por causa da adoção. Agora você põe lá um pretinho, lá um SRD, ninguém quer, né? Aí fica tempos. Eu tô com 2 na minha casa que não desencalha, estão lá, entendeu? Eu acho que os sem raças definidas, eles trazem mais amor pra gente. Eles são mais brincalhões, eles são mais carinhosos, eles são mais gratos. Entendeu? Porque eles passaram por uma situação antes de chegar até a gente, então eu acho que as pessoas deveriam adotar mais um sem raça definida. Eles têm um amor que é totalmente diferente, né? Parece que é um amor de agradecimento. É diferente o amor de um cachorro que você compra do outro que você resgata ou adota. É totalmente diferente. Quando a gente fala do porte pequeno, é claro que vai de acordo com a necessidade da família que está adotando. Às vezes a família mora numa casa pequena ou num apartamento, quer fazer a adoção e tem que ser um porte pequeno, até por conta do bem-estar do animal, né? Mas como a gente mudar essa mentalidade e fazer eu acredito a sociedade entender que para a gente mudar a situação que está hoje é preciso que se adotem os mais velhos, os adultos, os que passaram por uma experiência tão traumática como passou esse que estava aqui com a gente? Eu acho bem difícil mudar a mentalidade das pessoas hoje em dia. A tendência é que a gente continue ficando com esses animais, que as entidades protetoras... A gente fala que a gente casa, eu acho que é tipo enxugando gelo, a gente fica... gelo, a gente casou com o animal, tem alguns resgates que a gente fala, a gente casou com esse. É pra vida inteira. Vai, entendeu? Porque o problema do espaço não é o espaço da família. A família receber um animal, o espaço vai ser o mesmo que um animal de pequeno, médio porte. É óbvio que a gente não recomenda, num apartamento de 50 metros quadrados, o José Vitor. Né? Então, assim, é só adequar a necessidade do animal. Mas a pessoa, ela fala assim, eu quero um cão pequeno. Na verdade, ela quer um micro. O nosso pequeno é pequeno, o micro é micro. Então, infelizmente, tem mesmo. Os pretinhos ficam, os machos ficam, os idosos ficam. Falando um pouquinho com você, Patrícia, que falou que é gateira, existe alguma diferença para o resgate de cães e de gatos? Ou basicamente o procedimento é o mesmo? Não, existe um pouco, porque gato... São mais... se eu falar bem a verdade para você, uma mordida de gato dói mais do que uma mordida de cachorro. Tem muito gato bravo, se ele te pegar, ele te rasga inteira. Então requer tipo uma prática. Eles são ariscos, né? Pra você pegar, entendeu? Pra você saber manejar um gato na hora do resgate. Que se ele tiver com dor, se ele tiver arisco, ele vai te atacar. Esse é o programa Espaço Aberto Animal, a gente está falando a respeito do trabalho do Patinhas Resgatadas. Eu estou conversando com a Marjorie, com a Patrícia e a Elaine. A gente vai para um breve intervalo, a Marjorie deixa o nosso bate-papo e quem entra é o Guilherme, que é o responsável por cuidar dos animais que ficam aqui na chácara. Marjorie, obrigada pela sua participação e boa sorte aí no seu trabalho de proteção animal. A gente vai então para um intervalo e volta já. A gente está de volta, esse é o programa Espaço Aberto Animal, falando a respeito do trabalho do Patinhas Resgatadas. Continua batendo papo com a gente a Elaine e a Patrícia. E o Guilherme Henrique Santos, que é o cuidador dos animais que ficam aqui na chácara, é quem participa desse segundo bloco com a gente. E aqui, aliás, fica muito claro que ele é o cuidador desses animais, de tantos animais que ficaram com a gente agora para a gravação desse segundo bloco. Quem que é essa que está no seu colo, Guilherme? Olá, boa tarde. Essa é a Bisteca, ela é a minha... Ela é meu amor, na verdade. Eu, junto com a minha mãe, nós resgatamos ela em uma escola daqui da região. Ela sempre foi muito maltratada, ela não tinha o que se alimentar. Os alunos das escolas chutavam ela e ela estava no cio. Como a minha mãe ela é médica veterinária, então ela trouxe, fizemos a castração e desde então, já fazem anos, ela
nunca mais foi embora. Ela ficou aqui com a gente e nem vai. E nem vai. Em que momento, Guilherme, vocês decidiram abrir? Esse espaço é de vocês? Sim, essa aqui é a nossa residência. Em que momento vocês... É claro que sua mãe é veterinária, né? Existe toda já uma paixão envolvida aí pelos animais, claro. Mas em que momento vocês decidiram abrir o espaço para trazer os animais resgatados? Então, eu estou seguindo os passos da minha mãe, faço medicina veterinária e nós conhecemos a Elaine e não tinha mais local para colocar os animais, né? A gente tem o espaço, temos outros canis também, aí com parceria, aí um ajudando o outro, aí nós fizemos a disponibilidade, demos a disponibilidade do espaço e eles estão aqui já fazem bastante tempo e assim vai. Entra um, fazemos adoção, entra outro, é um ciclo que não para. Qual que é a rotina de cuidado desses animais? Olha, a rotina é uma rotina bem rígida, tá? É de segunda a segunda, não tem descanso. Eles precisam de cuidados, né? É nítido, eles eram muito maltratados, então é de manhã, água, comida todos os dias a gente troca, cobertura a gente lava, os canis são limpos todos os dias. É um trabalho que não para, é gratificante, é cansativo, a gente vê aí as pessoas judiando, abandonando, né? E ver esses anjos não tem como deixar Deus dará, né? Precisa de cuidados, amor, carinho, o principal. Isso a minha mãe me ensinou desde o início. O primeiro item, amor e respeito. Segundo, a medicina, o cuidado. Então, assim, não envolve amor, carinho, a gente se apega. Eu sou apaixonado pelo José Vitor, eu sou apaixonado pelo Frank, pela Mora, que são os outros que estão aí. Eu me apego. Isso é mais do que amor, eu não sei nem te explicar. Quando a gente fala dos cuidados, a Elaine lembrou bem a questão da quarentena, de que se deve isolar os animais num primeiro momento. E a questão da castração, em que momento que entra? Os animais que já estão adultos, vocês tentam castrar o mais breve possível e os filhotes depois já são doados castrados, tem algum procedimento com relação a isso? Sim, esses animais que estão em quarentena, nós visamos a castração depois que a gente finaliza o tratamento. Quando eles estão totalmente curados, sem nenhum risco de se contaminar novamente com outras doenças, aí nós fazemos todos o ciclo de vacina e quando se termina, nós coletamos sangue, fazemos hemograma completo para ver se realmente esse animal, esse paciente, ele pode entrar em uma cirurgia. Fazemos a castração, retiramos os pontos e depois entra na fila de adoção. Então é um cuidado, é um trabalho bem complexo. Tem uma idade mínima para castração? Fêmeas depois do primeiro, do segundo cio. E macho depois de um ano e meio já pode-se fazer a castração. Além da gente evitar, né, novos filhotes, a proliferação dos animais, quais são os benefícios para a saúde desses animais, Guilherme, a castração? A castração é muito importante para as fêmeas, principalmente, para elas não desenvolver tumor, câncer de mama, enfim. Para os machos também, câncer de próstata e a proliferação de outros filhotes. Hoje, como que a entidade lida com isso, com a questão da castração, Elaine? Existe um incentivo para isso? Existe um trabalho de conscientização? Como que vocês lidam com esse assunto da castração? Assim, inicialmente, nós não doamos nenhum animal que não seja castrado, com exceção do filhote. E como a gente faz um acompanhamento nos primeiros 6 meses, a gente exige que seja cumprida a castração. O adotante assume um compromisso de castrar esse animal. Ele assina um termo, né, de adoção em que ele fica responsável. Ainda que a gente ajude com questões de valores, com os parceiros, né, que fazem um custo menor, esse animal ele tem que ser castrado. Para a gente é uma questão de responsabilidade, o animal tem que ser castrado. Se uma fêmea no cio, na rua, ainda que eu não tenha onde colocar, a gente vai cuidar dessa castração e devolver esse animal para a rua se for inevitável. Porque isso é uma questão de amor. Essa fêmea ela não vai ter outros filhotes que não vão ter outros filhotes. Eu já castrei uma cachorra pet casa,
que hoje ela é cuidada por uns taxistas. Elas ficam ali, eles assumiram, eles levam para dar banho. E é uma cachorra que estava no cio quando eu peguei. Eu vi, eu fiquei desesperada. Eu falei, não, a gente vai ter que castrar. Eu peguei, pedi permissão, falei, olha, eu vou lá castrar. Castrei e devolvi para eles e eles cuidam. É o melhor lugar? Não, porque ela pode ser atropelada, pode brigar com outros animais, mas é uma cachorra que está castrada e vacinada, que é o mais importante também. Patrícia, quais são os critérios para adoção? Quem está assistindo o nosso programa ou acompanha o trabalho de vocês e pensa, poxa vida, acho que eu queria adotar um cachorro. O que você tem que pesar? Primeiramente, você tem que ter um espaço bom, né, para colocar o cachorro, se for um porte grande igual o José Vitor. Amor, carinho, uma ração de boa qualidade para estar oferecendo para o cachorro, que isso é essencial, né? Sem corante, que é o que a gente recomenda, que aquelas rações coloridas está totalmente fora. Cumprir com os reforços de vacina todo ano. E castrar, né, que é o principal, mas o mais importante que a gente fala é amor. E para dar conta desse trabalho todo, Elaine, como que é o levantamento de recursos de vocês? É o maior desafio do trabalho hoje? Olha, hoje nós estamos com todo o resgate suspenso. Eu devo em 4 clínicas por conta da sinomose. Então a gente faz rifa, tenta doação. As doações caíram muito nesse ano, eu acho que é uma questão geral. Eu estou organizando 2 eventos aí para outubro e novembro, que é para zerar as dívidas e começar o trabalho, zerar as dívidas e colocar os adultos para adoção, né? É um foco na adoção dos adultos. Então, só para a gente dar uma reforçada, na verdade vocês têm o custo do aluguel, do espaço onde ficam esses animais, toda a alimentação deles, todo o tratamento médico. Às vezes quem está em casa assistindo pensa que existe parceria, que existem médicos veterinários que fazem todo o tratamento gratuito, que a indústria farmacêutica cede todo o remédio que vocês usam para o tratamento e, na verdade, é tudo na base da guerra mesmo, né? Veja só, existem parceiros. Onde nós estamos, o custo do aluguel é razoável, é acessível. O cuidado com o cachorro, porque tem que dar o medicamento também, isso é importante. A Beth, que é a mãe do Guilherme, eu estou devendo nem sei quanto tempo para ela, entendeu? Ela faz um preço acessível e permite esse pagamento mais, assim, a longo prazo. Guilherme, qual que é o maior benefício emocional, tanto para o cão quanto para o dono, quando a gente faz uma adoção? Não existe coisa melhor você chegar de um dia de trabalho, de um dia depois de uma longa jornada de estudos na faculdade, você abrir a porta de casa e receber beijos, lambidas, arranhos, enfim. Não existe coisa melhor. Eu acho que quem está nos assistindo, adote, não compre, adote, ajude. As meninas estão aí, tem as redes sociais, procurem elas. É um trabalho que não para, é 24 horas e eles precisam. O que eles mais precisam é do amor, é de um lar fixo, de carinho e de atenção. Muitas pessoas falam que os cães, gatos, cavalos, qualquer animal não tem consciência, não entende das coisas, mas eles entendem. Se você falar para um cão, eu te amo, o olhar que ele vai transmitir para você, ele só não fala, mas ele está dizendo mesmo. Então quem está nos assistindo, adote, não compre. É a melhor coisa que vocês podem fazer. Você que está nos assistindo, então, se tiver qualquer dúvida com relação à adoção, até com relação à castração ou cuidado de animais, às vezes as pessoas veem os animais em situação de maus tratos nas ruas e não tem nenhuma ideia de como fazer esse resgate, pode entrar em contato com vocês também, que vocês dão qualquer tipo de auxílio. Com certeza. Tem algum número de telefone, Elaine, que você pode deixar? Sim. Algum contato além da página no Facebook que vai aparecer aí na sua tela, que é facebook.com/patinhas resgatadas. Tem meu telefone, que eu vou deixar meu celular, que é 19 988 77 7142. Por e-mail também, que é o sccamargo@outlook.com.br. Pode procurar também nossas páginas, Paty Romero e Elaine Camargo, Guilherme, estamos todos aqui à disposição. E a Marjorie também, que participou do primeiro bloco. Legal, a gente vai ficando por aqui então.
e todos esses contatos, todos os eventos, as necessidades e as formas que você tem de ajudar esse trabalho estão na página aí do Facebook, que é o Patinhas Resgatadas. A gente agradece a sua companhia e você que perdeu parte desse programa pode acompanhar ele no nosso canal do YouTube, que é o TV Câmara Campinas. Até a próxima edição.